Tudo bem, pessoal? Estamos aqui agora nessa sétima aula, onde nós vamos ainda continuar exercitando a questão do sweep, né? E a gente vai usar esse anel de referência aqui, ó, para a gente poder fazer. Esse anel foi feito todo no sweep one, tá bom? Então nós vamos fazer junto aqui com vocês, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais exercitando sobre o sweep one, tá? O caminho juntamente com o perfil para formar a peça aqui. Vamos começar? Muito bem, então vamos começar a nossa peça. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui o círculo, né? Então nós vamos aqui apertar nesse ícone aqui, círculos, né? E ele já vai vir aqui fazer para nós, já vai mudar o nosso cursor. Conforme vocês estão vendo aí no mouse, né? Eu estou só simplesmente dando pan, tá vendo? Vou apertar o número 0 e vou clicar a tecla Enter. Quando clica, eu posso aqui colocar a numeração que eu quiser. A gente vai fazer aquela velha numeração que nós estamos acostumados a fazer, que o diâmetro 19, que se refere ao número 20 no medidor de aliança, né? Quando você for medir a aliança aí de alguém para fazer alguma coisa, o número 19 costuma-se dar número 20. Pelo menos aqui no meu medidor de aliança ele dá número 20, tá bom? Então eu vou colocar 19 aqui, ele vai. Tá vendo que ele já fixou? Vou apertar Enter. Ele criou aqui para mim o meu diâmetro. Nós vamos fazer aqui nesse momento uma line, né? Ou seja, vamos aqui nesse lado aqui onde já está as nossas ferramentas salvas, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta, vou apertar 0, vou dar Enter. Eu vou criar uma linha passando no meu diâmetro, tá? Vou pegar essa linha que eu acabei de criar, vou apertar aqui no Gumball, ó, na tecla, nessa seta verde, e vou colocar -3. Por quê? Nós vamos cortar esse diâmetro aqui para fazer a nossa aliança, né? Nosso anel com a ferramenta sweep. Lembrando que o objetivo aqui é a gente exercitar o sweep, certo? Então vamos pegar aqui o sweep, vamos pegar aqui a linha que nós acabamos de descer 3 milímetros. Se você quiser vir pelo grid também, ó, apertar a tecla grid aqui, tá 1 milímetro. Eu vou dar uma aproximada aqui, depois você aperta duas vezes aqui para entrar na vista front. 1, 2, 3. É o mesmo resultado de você pegar e mover a linha para baixo com o Gumball, né? Só quis fazer com o Gumball porque fica mais fácil, né? Vou tirar o grid aqui. Essa linha eu vou pegar, selecionar ela. Vou vir aqui em MISC aqui, ó. Vou vir aqui em Split. O que que o Split faz? Ele pega o que tiver na sua vista, ele separa, né? Então, ó, vou pegar o split, vou selecionar a linha que eu quero cortar, que é o nosso diâmetro, com a nossa linha de corte. Vou apertar Enter. Opa, desculpa. Vou pegar o split. Vou pegar a linha de corte, a linha que nós queremos que corte, né? Que fique cortada. Olha lá, ela pergunta, né? Select Object. Eu já selecionei. Pressione Enter, né? Vou selecionar, vou apertar, quer dizer, apertei o Enter. E agora, select a linha que vai cortar, né? Que seria essa daqui. Aí pressione Enter também. Ela fez aqui para mim, ó. Ela falou On Curve, Split in Two Pieces, né? Ou seja, fez em duas partes, certo? Então, essa linha aqui, para nós, ela não vai servir mais, tá? Então, a gente pode deletar. Qualquer coisa, a gente pode criá-la novamente e fazer a mesma coisa, descer 3 milímetros para baixo e fazer ela. Bom, eu vou voltar aqui para minhas quatro vistas. Quando eu estou aqui na vista front, por exemplo, eu quero voltar nas quatro vistas e já deixar default, né? Eu posso apertar aqui o número 4, ó, vai aparecer lá embaixo, lá na barra de comando, já como 4 vírgula. Então, se você escrever 4 vírgula, ele vai fazer essa ferramenta. Mas se eu apertar Enter, ó, ele vai mudar para as quatro vistas normal, tá certo? Muito bem. Então aqui qual que é a nossa ideia? É fazer primeiro o aro de baixo, tá? E a nossa ferramenta que nós vamos sempre usar é Sweep One, certo? Eu vou aqui no Perspective, ó, eu vou apertar duas vezes para ficar mais fácil para nós. Nesse momento agora, o que que eu vou preferir fazer? Para os grids não atrapalhar nós, que são esses quadrados de medida, eu vou apagar eles. Como que eu apago eles? A gente vai apertar a tecla F7. Ela vai apagar o grid. Tá vendo aqui, ó? Ele até apareceu aqui, ó, Grid Options. Se eu apertar, ele vai me dar várias ferramentas aqui de grid, só que é muito difícil a gente usar, mexer, trabalhar com isso, certo?
Quando ele já vem assim, já fica mais fácil a gente mexer, deixar ele do jeito que ele está. Muito bem, agora o que que a gente vai fazer? A gente tirou o grid para não atrapalhar nós vamos vir aqui em Curves. Em Curves, nós vamos usar a ferramenta Rectangles, de retângulo, né? Para fazer os nossos perfis. Eu vou apertar aqui o retângulo, eu vou clicar aqui, ó. Interessante que você viu que não pegou o quadrante aqui embaixo ou o mid, por quê? Tá tudo desligado aqui, ó. Eu deixei desligado de propósito, porque hoje a gente vai ter que ficar ligando e desligando eles, tá? Então eu vou ligar aqui o mid e o quadrante. Aqui, ele lá pegou o mid e o quadrante. Se eu desligar o quadrante, ele vai pegar o mid, certo? Por quê? É o meio dessa linha onde nós cortamos. Então aqui eu vou pegar o retângulo e vou fazer 4 milímetros por 1, certo? Ele criou bem onde eu cliquei, né? Mas assim, seria legal a gente pegar o retângulo do centro, não de fazer esses dois pontos. Eu vou deletar isso aqui, vou pegar o correto, ó, que seria esse daqui, tá? Vou pegar aqui, cliquei onde eu queria. A ideia aqui é que a gente faça ele já na posição correta. Se eu fizer ele aqui no perspectiva, ele já vai criar ele como se fosse numa vista top. E eu preciso que ele fique de lateral para mim, porque o sweep ele só funciona com o caminho e o perfil, né? Então ele não vai funcionar se eu fizer dessa maneira. Então eu vou apertar aqui Perspective, vou vir aqui na vista right, vou apertar 2 vezes, ó. Ela já vai mudar aqui para mim a direção que vai ser criada, tá vendo? Por isso que é importante que a gente trabalhar com as vistas, né? Com as 3 vistas para poder fazer corretamente para nós. Então aqui eu vou colocar o número 4, como eu fiz anteriormente, e vou colocar o número 1, ou seja, 4 milímetros por 1 milímetro. Então esse retângulo aqui tem 4 milímetros por 1 milímetro. Vocês podem ver até pelos grids. Aqui também eu vou desligar o grid para não atrapalhar a gente, tá? F7. Eu vou clicar nessa linha aqui e vou desligar o Gumball agora, porque agora ele passa a atrapalhar um pouco a nossa visão. Desliguei ele. Agora eu vou pegar aqui, ó, o Move. Vou ver aqui em MISC. Vou pegar o Move. Tá vendo a ferramenta de seleção? As ferramentas de precisão aqui embaixo? Ela já selecionou o MIDI aqui para mim, ó. Mesmo eu não selecionando a peça, ó, se eu não selecionar a peça e pegar o Move, ele vai perguntar para mim qual objeto eu quero mover. Se eu selecionar aqui, apertar Enter, ele vai confirmar. Aí sim as ferramentas de precisão vão funcionar. Porém, quando o Move está ativado, ele também vai pegar a linha do diâmetro, porque ele pega qualquer ponto que seja linha de precisão. Mas nós sabemos que nós queremos essa linha reta aqui. Então eu já vou vir aqui no Mid, ó, e trazer ele aqui para baixo. Pronto. Vou lá na vista perspective. Olha lá, já dá para dar uma conferida, ó, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa lateral, tá bom? Vou pegar a ferramenta Rectangles, aqui ela está bem aqui, e vou apertar aqui e vou fazer ela 6 por 1.5. Opa, 6. Deixa eu apagar aqui, ó. Coloquei 6, não apertei o Enter, ó. 6, vou apertar o Enter, 1.5. É bom que isso aconteça quando a gente está fazendo aqui, para a gente poder dar uma olhada, né? Olha só que interessante. Ele já criou aqui para mim no Perspective, ó, como se fosse na vista top. E realmente é a forma como eu quero que ela seja criada. Por quê? Eu preciso que essa linha, esse sweep comece daqui e termine aqui. E ele precisa pegar os perfis no ângulo correto. Porém, ele está reto assim, ó. Eu vou criar e vou pegar ele aqui, ó. Tá vendo o rotate? Rotate. A gente criou no nosso end, né? Nossa linha de precisão está aqui. Eu vou pegar aqui, ó, simplesmente segurar o Shift, como vocês estão vendo no meu teclado, e rotacional. Eu quero ele nessa posição. Pronto. Vou pegar aqui, vou selecionar a peça, a linha que eu quero mover, vou pegar o Move novamente e vou colocar no meu end, ó. Pronto. Você viu como é importante a gente trabalhar bem com essas linhas de precisão aqui? Isso nos ajuda. Eu vou fazer o quê? Eu preciso criar do outro lado? Não, eu posso espelhar. Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar a ferramenta, tá vendo? Vim aqui em Transfer, em transformação, né? E pegar a ferramenta Mirror. Quando eu pego o Mirror, eu seleciono, ele muda o cursor, ele está perguntando qual ponto você quer começar a espelhar, né? Se eu começar daqui, ó, ele vai fazer aqui, tá vendo? Então seria o errado, né? Vou pegar novamente a ferramenta, eu quero do ponto 0.
Ou você pode vir aqui e apertar no mid aqui, ó. Tá vendo? Se eu apertar no mid e vir aqui, ele vai criar no ponto end, tá vendo? Da mesma maneira. Vou fazer do ponto zero para vocês verem, ó. Pegar a ferramenta, colocar zero, enter e segurar o shift, ó, para o Word ficar certinho. Pronto, ele criou no mesmo lugar para mim. Agora a ideia é a gente fazer o sweep. Vamos lá fazer o sweep? Ele está aqui, ó, Surface, Sweep One, só clicar, igual nós fizemos na aula anterior. Seleciona a linha, que seria o nosso caminho, e aqui os nossos perfis. Primeiro você seleciona esse, você seleciona depois esse e depois esse. E é realmente nessa visão que vocês vão ter que fazer. Por quê? O caminho, ele é tanto para cá quanto para lá, né? Ele é uma linha que você pode escolher qual lado você quer. Você pode clicar aqui, pode clicar ali. Só que quando você seleciona os perfis, você tem que selecionar na direção que ele tem que fazer. Eu vou mostrar para vocês, ó. Enter. Ele vai aparecer as setas de direção. Essa seta aqui, ó, você pode perceber que ela tá na posição diferente dessa. A gente vai pegar e vai clicar nela. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá. Você vai colocar no End, certo? Quando você apertar o Enter, ó, ela vai aparecer a caixa de ferramentas aqui para nós. Nós vamos dar o OK. E aqui está a nossa superfície, tá vendo? O nosso aro, a parte de baixo do nosso aro. Eu vou deletar e vou fazer o sweep e pegando qualquer perfil de forma diferente, ó. Vou pegar o caminho, vou pegar primeiro esse perfil, depois esse, depois esse. Ele provavelmente pode ser que ele faça, porque é uma peça simples. Mas quando você pega uma peça mais complexa e faz isso, ele se perde. Olha lá o que aconteceu, tá vendo? Ele entendeu que o caminho que eu quero fazer, eu queria vir aqui, pegar esse perfil primeiro, depois vir aqui, depois vir para cá. Então ele não permite isso, entendeu? Ele não gosta disso. Ele gosta que a gente faça na direção certa. Ele precisa entender o que a gente quer. Eu vou dar um cancel, cancelei aqui, tá vendo? Então, o nosso aro eu vou fazer novamente. Aqui, sweep, 1, 2, 1, 2. Aqui, tá vendo? Peguei esse aqui primeiro, segundo e terceiro, dei enter. Esse aqui eu só vou jogar para cá. Deixa eu fazer para ver o que iria acontecer aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Olha lá, ele também criou errado porque a linha estava fora. Você vê a diferença daquele outro que a gente fez, ó? Ele deu errado aqui, mas aquele outro deu errado por quê? Foi a sequência que eu selecionei os perfis. Quando eu selecionei errado, ele faz de forma errada. Então aqui, sweep, um caminho, vou colocar o perfil primeiro, esse primeiro perfil, esse segundo perfil e esse terceiro perfil. Aqui eu vou jogar para cá, porque se ele for fazer, ele vai dar errado. E dou Enter, ele vai fazer para mim corretamente. O que seria aquelas setinhas, né? Se você ver aqui, ó, tá vendo? Quando você cria um perfil aqui, ele vai copiando e vai fazendo como se fosse enfermo. Deixa eu mudar essa aqui. Ah lá, essa aqui ficou melhor. Tá vendo? Ele vai fazendo essas linhas aqui. Só que isso aqui é da superfície. São divisões matemáticas que o próprio programa faz. Se a setinha fica para cá, ele entende que aqui tem que ir um pouquinho mais para cá, aqui tem um pouquinho mais para cá, aqui um pouquinho mais para cá, e aí ele vai fazendo aquela torção, né? Isso seria feito se a gente fosse fazer uma peça meio que torcida. Então, aquelas setas servem para a gente dar uma direção no sweep. Só que nossa ideia aqui é a gente ajustar o sweep fazendo aquele anel de referência que eu dei no começo, tá? Então vamos lá agora. Então a gente já criou aqui o nosso aro. Eu vou pegar esse aro e vou colocar em outro layer, porque a gente vai precisar usar esse retângulo aqui. Vamos usar o retângulo desse lado aqui. Eu vou explodir ele, porque eu vou fazer uma divisão dessas linhas em pontos. Então eu vou vir aqui, eu vou usar a ferramenta dividir e vou usar 4, segmento, número de segmento 4. Vocês vão ver que ele vai criar alguns pontos, ó. Olha lá, ele criou para mim, daqui até aqui tem um ponto, daqui até aqui tem outro ponto, daqui até aqui tem outro ponto. Então vai ter 4 retângulos aqui para nós. Vou fazer desse lado aqui também. Divide, vocês vão entender o porquê. Aí agora eu vou pegar a ferramenta retângulos, ó. Vou vir aqui. Lembra que eu peguei o centro? Agora eu vou pegar essa de 2 pontos, ó. Por quê? Eu vou usar os pontos que eu acabei de criar, ó. Olha lá, criei um aqui.
Ó, lembra que a nossa ferramenta de precisão está desligada, ó? Então, se eu vier aqui e colocar points, ó, ele vai pegar os pontos, ó. 1, 2, 1, 2. Criei dois aqui. Não preciso criar mais porque eu posso espelhar esses retângulos. Só que tá vendo como que fica difícil você distinguir qual que é o retângulo, qual que é as linhas, né? Vamos pegar aqui, ó, e vamos trocar de ler esses retângulos. Eu vou usar o vermelho aqui, deixar ele em vermelho, tá bom? Vou pegar aqui, vou mudar aqui o layer. Vou deixar o layer vermelho, ó, selecionar como prioridade. Vou desligar aqui o verde. Vou pegar esses dois retângulos e a gente sabe que a gente começou o nosso desenho no zero. Essa é a importância de a gente começar o nosso desenho do zero. Eu vou apertar o F7 aqui, ó, só para ligar o grid para a gente poder conversar. A importância de criar o desenho do zero é esse, ó, porque você pode pegar aqui, ó, mesmo a peça não estando aqui, vir aqui e fazer, opa, o transforms aqui, ó, o mirror, aperta a letra 0, o número 0 e pronto. Você criou os outros quadrados aqui da lateral. Você pode fazer a mesma coisa, apertar o mirror aqui, você deixou aqui. Lembra quando a gente usou a ferramenta a última vez? A gente usou o mirror, né? Então eu posso só apertar o botão direito, ele vai voltar aqui no histórico, né? E eu posso vir aqui com o Shift, ó, apertar aqui, ó. Tá vendo? Ele criou do outro lado para mim o meu os meus retângulos. E olha só, ele fez certinho onde estava a linha. Se eu pegar e ligar aqui o ar, ó, ele vai estar bem aqui, tá vendo? Vou desligar aqui e vou desligar o verde porque eu preciso deles, né? Desses retângulos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse retângulo aqui, qualquer lado eu posso pegar, e vou pegar o Rotate. Rotate, a ferramenta Rotate. Vou apertar o zero. Olha a importância de a gente fazer o nosso desenho certinho no zero, né? Quando a gente começa fazendo corretamente, a gente pode usar qualquer ferramenta que vai ajudar a gente. Vou sair do Perspective e vou vir aqui no top, ó, no front. Aqui no front, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha linha, a gente desceu aqui 3 vezes. Deixa eu só lembrar como que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que apertar o copy, né? Correto, e vir aqui. Olha lá, você viu que ele criou o nosso retângulo, ó. Ele criou os nossos retângulos para cá. Só que, como a nossa linha está 3 milímetros para baixo, ele não foi até o mid, até o ponto aqui. Quer ver? Ó? Vou colocar até um point aqui, ó. Só para você ver. Aqui, point. Só para você ver o nosso mid, ó. Então, a gente tem que trazer esse aqui para cá. A gente vai simplesmente mover. Não precisa mais que isso, né? A gente vai pegar aqui, ó. A gente sabe que aqui é o meio. Vai pegar o end aqui e vai colocar aqui. Dá um OK, porque ele mexeu no history, né? Então isso aqui se tornou uma peça original, né? Ele parou de ser uma cópia, porque eu rotacionei ele daqui para cá, então ele parou de ser uma cópia, certo? E qual que é a ideia que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter que organizar esses quadrados, porque aqui já está bem organizado no nosso ar aqui embaixo. Quando a gente for fazer os fios aqui, para a gente poder, aqui embaixo já está certo. Então os fios aqui embaixo tá ok. A gente tem que só organizar esses quadrados aqui, esses retângulos aqui, para fazer certinho ali em cima. Eu vou apagar o aro, vou apagar as linhas aqui. Vou pegar esse retângulo aqui, ó, esses dois que a gente tem aqui, vou mover eles, ó. Vou mover eles aqui, ó, pegar ele no meio aqui e vou colocar ele aqui, ó. Vou pegar esses dois de baixo, parece até um Tetris, né? A gente tá brincando de Tetris aqui. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui e vou colocar aqui no mid, ó. Ok? Esses dois de cima aqui, eu vou pegar e vou mover. Eu posso aqui agora parar de usar o Move se eu quiser, porque eu posso ficar nessa vista, sem ficar mudando de vista, tá vendo? Ó? Em vez de eu vir aqui para White, encontrar aqui, mover, né? O que eu posso fazer? Eu vou apertar o ESC, vou voltar lá no Perspective, vou apertar aqui 2 vezes, vou voltar aqui no Perspective, vou ligar o Gumball. Agora o Gumball nos ajuda, ó. E vou colocar o número 1. Vou pegar esse aqui e vou dar 1 milímetro para lá e esse aqui 1 milímetro para lá. Depois a gente vê se vai ficar distante. Ó, vou pegar esse aqui e vou colocar -1, que eu quero que ele abra e deixe esse espaço vago.
A mesma coisa aqui, eu vou colocar 1 milímetro aqui, e esse aqui que ele abra menos 1, então ele vai para lá, tá vendo? Ó, como é que vai ficar? Vamos ver se vai ficar igual o que eu usei de referência, que eu esqueci de medir isso aqui. Eu acho que aqui tá 1 milímetro. Eu vou voltar aqui, ó, eu vou dar Ctrl Z, tá? Voltei. Vou pegar aqui, ó, e vou dar menos 0,5, 0,5. Olha lá, pronto. 0,5 menos 0,5. Pronto. Então aqui está nossos retângulos organizados. Porém, o que eu quero fazer aqui agora? A gente trabalha com layers para ficar mais fácil o nosso trabalho, tá vendo? Porque senão vai ficar muito difícil eu ficar escolhendo certinho quais são os retângulos. Então, esse retângulo aqui e esse aqui, eu vou colocar no verde. E a mesma coisa eu faço do outro lado, contrário, tá vendo? Ó, o verde aqui, eu mudo, esse aqui tá aqui, então se eu fizer uma linha curvando aqui, ela vai ficar cruzando, né? E aqui eu deixo os dois vermelhos. Aí aqui eu vou escolher essas de cima aqui para ficar verde. Não sei se lá na minha referência, quando eu comecei aqui o vídeo, não lembro agora qual que eram as cores corretas, né? Mas aí vocês vão poder depois mudar as cores aí, conforme vocês acharem interessante. Porque as cores, elas só servem para organizar o nosso desenho, para ajudar a gente a criar as nossas linhas, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui em Curves, tá vendo aqui, ó, Curves. Eu vou vir aqui em Arco. Eu vou pegar esse arco aqui, ó, Arc. Eu vou apertar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, Arc Start Point. Se eu não me engano, é esse aqui que é o correto, tá? Arc Start Point. Vamos ver? Eu vou aproveitar que meu layer já está no vermelho e vou fazer primeiro o vermelho. Agora vem a ideia das linhas de precisão, ó. Se eu ficar aqui mexendo, ó, tá vendo? Se eu ligar todas, ó, deixa eu ligar todas aqui para vocês verem. Eu vou precisar pegar o centro da peça. Mas, ó, tá vendo, ó? Se eu ficar mudando demais, ó, lá, aqui pegou, tá vendo? Só que há uma dificuldade que não tem necessidade. Então, o que que você faz? Desliga e usa só o que você precisa, que é o centro. Então, eu vou segurar o centro aqui. Quando você usa essa ferramenta de arco, você tem que colocar o Start, o End e depois o local final onde você vai utilizar ele. O local final que eu vou utilizar é esse aqui. Ah, eu acho que eu fiz errado, ó, porque ele vai cruzar. Eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu fizer aqui, ó, ele vai cruzar, ó. Tá vendo? A gente não quer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai cruzar as linhas. A gente quer esse aqui, ó. Então, se eu pego o lado de fora, eu vou pegar o lado de dentro. Então, aqui eu pego o lado de fora e aqui eu pego o lado de dentro. Então, eu pego o retângulo de dentro para pegar esse retângulo aqui e ele não vai cruzar. A mesma coisa eu faço com o outro. Olha lá. E eu estou selecionando a ferramenta com o botão direito, porque ela é a última ferramenta que eu trabalhei. Então, eu não precisei vir aqui, clicar aqui ou clicar aqui. E olha que interessante. Agora eu vou mudar de layer, ó. Mudei de layer, eu posso apertar o botão direito e voltar na mesma ferramenta. Então, se eu pego o lado de dentro, eu vou pegar o lado de fora para pegar a peça lá em cima. Se eu pego o lado de fora, eu vou pegar o lado de dentro para fazer a peça aqui em cima. Olha que interessante como ficam nossos arcos, tá vendo? Então, aqui em teoria não, né? Aqui já está correto, por quê? A gente já pode usar o sweep. Só que o interessante agora é a gente fazer com os layers corretos, tá? Então, vamos deixar aqui no layer assim, tá vendo? Vou pegar o sweep one, vou vir aqui em surface, para vocês acostumarem aqui. Sweep one, peguei primeiro esse caminho aqui. Lembra que a gente tem que seguir a sequência, né? Então, eu vou pegar primeiro esse perfil, tá vendo? Eu estou rotacionando aqui, ó, com o botão direito, mesmo com a ferramenta selecionada, só estou clicando, ó, e ele está vindo, tá vendo? E vou selecionar aqui, ó, esse aqui. Depois eu vou selecionar o último que é lá embaixo, porque ele vai vir o caminho, ele vai fazer assim, ó, vai criar daqui para cá, esse é outro perfil que ele vai obedecer, e ele vai criar daqui para cá. Vou dar o OK, olha lá. As setas estão corretas, porque elas estão no end e elas já estão no final, tá vendo? Então eu não preciso alterar. Olha lá, dei o Enter.
E eu dei o Enter só com o botão direito do meu mouse, tá? Eu não apertei o teclado do mouse, o teclado do computador. Então eu vou apertar aqui OK. Botão direito, ele volta à ferramenta Select Array, ou seja, Select, ou seja, o Sweep One ele está selecionado, a ferramenta está ativa. Vou clicar o caminho, perfil, perfil e perfil. Vou dar o Enter. OK. Olha lá nosso arco criado. Agora, vamos mudar de layer já para deixar organizado. Ó. Seleciono aqui o layer vermelho. Lembra que o sweep já estava selecionado, a ferramenta? Não preciso lá clicar novamente. Botão direito, sweep one, né? Botão direito, ele já está selecionado, sweep one. Caminho, perfil, perfil, perfil. Vou dar o OK. Olha lá para vocês verem. Criou aqui embaixo, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Deixa eu desligar o grid, ó. Com a ferramenta selecionada, eu vou apertar F7. Ele desligou o grid, tá vendo? Mas a ferramenta tá ali, ó. Vou selecionar o caminho, perfil, rotacionei aqui, ó, com o botão direito, mesmo com a ferramenta ativa. Selecionar o segundo perfil e o terceiro perfil e vou dar o OK. Olha aí para vocês verem. Olha aí como que foi simples fazer isso aqui. Isso aqui nada mais é para a gente poder exercitar as nossas habilidades com o sweep. Aqui, ó, eu vou colocar no azul só para ficar as três aqui, ó, selecionadas aqui, tá vendo? Olha que legal como é que ficou nosso anel, tá vendo? Aí muitos vão poder falar, né? Ah, mas aqui ficou aberto, Ricardo, né? Ficou muito ruim. O que que você pode fazer aqui, ó? Vim aqui, Perspective, vim aqui na vista front. Como a gente tem os layers, né? A gente fez tudo no layer só, né? Então aqui, ó, tenta vir aqui no Display Mode, ó, brincar um pouquinho de selecionar, ó. Seleciona lá, selecionou uma curva. Como que eu sei que selecionou uma curva? Porque eu tô tendo a visão, né? Claro. E aqui em propriedades, ó, talvez o teu vai estar no lado direito aqui, por causa do mouse do teclado eu tirei e coloquei aqui. Vai estar aqui, ó, Planar Open Curve, ou seja, ele está falando qual tipo de curva que é, né? Que é uma curva de arco, né? Então tá aqui selecionado. Só que tem duas, né? Eu vou tentar segurar o Shift, ó, e vou selecionar aqui de novo. Ele selecionou o retângulo. Vou apertar o Ctrl, ó, da direita para a esquerda, vou apertar aqui, ó. Ele desselecionou o que estava selecionado. Vou tentar chegar mais próximo, ó, e vou fazer assim, ó. Olha lá. Eu cheguei bem próximo, ó. Selecionei as duas curvas, ó. Eu vou voltar aqui perspectiva só para vocês verem, ó. Olha lá. Não selecionou. Selecionou uma só. Vou voltar lá no propriedades, lá no front, né? Vou apertar aqui, deixa eu ver. Selecionei aqui. Por que ele não tá querendo selecionar? Ah, porque a outra tá aqui embaixo, ó. Ela aqui e essa aqui, ó. Elas têm o mesmo elas não estão na mesma medida, porque a gente fez um arco em ângulo, né? Então elas automaticamente não estão na mesma medida. Aí é burrice aqui do professor mesmo, tá, gente? Não liga não. Aí aqui agora, ó, a gente está falando sobre essa quebra aqui, tá vendo? Ó? Como que a gente pode resolver isso? Isso aqui é uma coisa simples. Eu só fiz esse anel para a gente poder apresentar o sweep, né? Reforçar a aula do sweep. Mas aqui o que a gente pode fazer? Vem aqui em Rebuild, Tools, Rebuild. Eu gosto de usar esse set aqui nessa situação. Porque ele vai fazer um ponto aqui no meio, os pontos aqui no meio dele, né? E vai dividir para cá e para cá. Então, para cá vai ter 3 pontos, para cá vai ter 3 pontos e no meio vai ter o sétimo ponto, né? Vou apertar OK, ó. Olha qual que é a ideia aqui e vamos começar a adentrar um pouquinho no History, né? Que é aqui esse Record History aqui, tá vendo? Eu vou apertar o F10, que é a tecla de atalho para ligar os pontos. Vocês podem perceber que os pontos foram ligados. Nesse momento, talvez isso atrapalhe um pouquinho vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esses dois aqui, mesmo com os pontos ligados, vou pegar esses dois aqui e vou colocar eles no cinza, tá? Só para não atrapalhar a gente com as linhas. E vou bloquear ele aqui com o cadeadinho, ó.
fica tranquilo, não vai acontecer nada com o seu desenho, tá? Eu vou selecionar essas duas linhas aqui, ó, esses dois pontos aqui, vou vir aqui em front, vou dar aqui e vou fazer o quê? Com o Gumball ligado, eu vou vir aqui, ó, e ó, tá vendo? Eu peguei uma setinha vermelha que tem ali do Gumball e vou dar um pequeno degrauzinho aqui, ó, e vou voltar lá pro front. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, tá vendo? Ficou bom, ficou bom. Ah, mas Ricardo, eu achei que ficou muito alto. Eu vou ligar aqui os pontos, ó. Vou selecionar os perfis com os pontos e vou dar uma abaixada, ó. Você viu que ele se movimentou? Então, o Record History, o que que ele é na realidade? Ele guarda na memória o que você fez com a ferramenta. E quando você mexe o perfil ou o caminho, ele, ele mexe o que você criou, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu pego esse ponto aqui, ó, sem selecionar o perfil e movo ele, olha lá o que ele faz. Ele tirou a linha, você viu que deu até uma mexidinha aqui embaixo? Ele deu uma retorcida. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Olha lá, você viu, ó? Vou dar um Ctrl I, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z. Agora, se eu pegar o retângulo aqui que a gente criou e puxar, olha o que acontece. Tá vendo? Ele segue a propriedade do retângulo. Ele mantém o que você fez. Porque se você precisasse deletar, puxar a peça e depois criar o sweep one novamente, imagina o tempo que você ia perder. A função do 3D, as ferramentas, né? Essas funções que o Matrix tem, é para facilitar e para te dar mais velocidade no seu trabalho. Mas não quer dizer que você não tenha que fazer o trabalho, né? Você vai usar isso para facilitar o seu serviço, tá bom? Então, o Record History seria basicamente isso. Ele, quando você cria uma linha, você cria a superfície e depois você precisa movimentar ou mexer ela, ele basicamente vai fazer isso. É claro que nós vamos adentrar um pouquinho mais no Record History, o que que mais ele vai fazer, tá bom? Mas aí, ó, o que que acontece? Por que eu também bloqueei aqui ele no cinza? Porque se eu tentar selecionar, ó, ele vai selecionar só as linhas, tá vendo? Ele não seleciona o cinza ou a peça em cima. Se eu precisar selecionar aqui, ele vai selecionar só aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó, só para vocês verem aqui o Record History funcionando, vou pegar e colocar -1. -1, beleza. Vou pegar do outro lado aqui, ó, a mesma coisa. -1. Opa, não, aqui é 1, porque a seta já tá para lá. Ó, tá vendo? Ele movimentou aqui para mim. E aqui eu também posso brincar, né, de pegar e movimentar a peça para organizar ela. A ideia aqui era só realmente nessa aula mostrar para vocês o sweep, né? Mas a nossa peça ficou excelente. Nossa peça original, né? Deixa eu voltar aqui as cores. Provavelmente, não sei se vai estar aqui nessa sequência quando a gente começou, né, a questão das cores, mas tá aí a nossa peça feita com o Sweep One e a gente viu basicamente exercícios, né, e exercitou essa questão do Sweep One. Se você quiser uma aula bônus, né, uma aula bônus não, para você exercitar o Sweep, o que que eu sugiro para você? Você fazer isso aqui maior, esse aro maior, fazer a mesma coisa que a gente fez, porém com esse retângulo maior e colocar um fio a mais. Então, por exemplo, se esse fio, deixa eu pegar aqui as medidas, né? A gente fez com 1,5, né? Aqui, ó, tirar aqui aqui e pegar o mid. Se a gente fez ele com 1,5, né? Então você aumentar 1,5 aqui para cada lado e dividir na ferramenta dividir por 5, né? Que aí você vai conseguir fazer 5 retângulos e aqui você faz a divisão aqui em cima. Se você quiser fazer 6, você faz 6 para que fique 3 aqui embaixo, 3 em cima, né? E tudo mais, tá certo? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês curtem. Se vocês gostaram da aula, compartilha, aperta no gostei, né? E siga aqui o canal para ajudar, né? A minha ideia aqui é trazer cada vez mais aulas e tá melhorando, né? E se caso precisar melhorar em alguma questão, por favor, coloque nos comentários aqui, que vai ter eu vou ter o prazer de ouvir
o seu feedback para poder melhorar aqui nas aulas aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal.